Meus amigos, o clima nos bastidores de General Severiano está tenso, literalmente pegando fogo. E o assunto vocês já sabem qual é. Estão vendo aí na capa, na thumb do nosso vídeo de hoje, a permanência de Marcelo Chamusca. Aliás, vou trocar aqui o substantivo, a demissão de Marcelo Chamusca. Nomes de treinadores para substituí-lo já começam a ser apresentados, já tem nome de treinador na mesa, já se trabalha com possibilidade X, Y, Z, e a gente vai falar de alguns nomes ventilados nos bastidores do Botafogo, galera. A questão é a seguinte, se Marcelo Chamusca tinha o elenco, tinha o apoio do elenco, me parece que esse apoio está sendo cada vez mais diluído, cada vez mais perdido, e a proporção de pessoas a favor / contra Marcelo Chamusca dentro do Botafogo é de 5-1. Então, de 6 pessoas, 5 são contra a permanência de Chamusca e 1 a favor, né? E vale dizer que esse 1 está aí o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, que ainda insiste na manutenção do projeto. Que projeto é esse? Eu não sei, né? Que planejamento foi esse? Também não sei, galera. Então, assim, canal Gigante Glorioso, o Anderson Mota já falou aqui que o Chamusca, com muita força do Eduardo Freeland, seria mantido para a partida contra o Cruzeiro. Né? Seria o ultimato, como foi a partida contra o Vitória. A questão é a seguinte, não faz sentido levar o Chamusca para esse jogo contra o Cruzeiro, porque a probabilidade de Botafogo ganhar o Cruzeiro é uma probabilidade razoável. E aí a gente fica protelando, empurrando com a barriga um problema que vai muito além de uma vitória sobre o Cruzeiro. É um problema estrutural. O Chamusca ele pode até ter o apoio do grupo, mas ele não tem o elenco nas mãos. Ele não sabe o que fazer com um elenco que já é fraco e ele consegue deixar ainda mais fragilizado. Então a cabeça do Chamusca está a prêmio e eu diria para vocês que já foi até cortada, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque fritado o treinador já está nos bastidores de General Severiano e os nomes que aparecem para substituí-lo são esses aí. Em primeiro lugar, Jair Ventura, galera. Muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas Jair Ventura é um nome que sempre apareceu nos bastidores de General Severiano, galera. A partida de hoje é decisiva sobre esse assunto, mas hoje tem jogo do Botafogo? Não, hoje tem jogo da Chapecoense. Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Uma derrota da Chapecoense é determinante para uma possível demissão de Jair Ventura. E uma possível demissão de Jair Ventura, naturalmente, como um efeito borboleta, vai fazer aumentar demais a pressão daqueles que sempre foram a favor da volta do filho do Furacão, do filho do Jairzinho, contra o Marcelo Chamusca. Tá? Então um fato está ligado a outro, sim, dentro de uma das vertentes em General Severiano. Então olho no jogo de hoje, porque se a Chapecoense perder, vai começar uma pressão muito grande para o Botafogo trazer de volta o Jair Ventura no lugar do Marcelo Chamusca. Né? O outro treinador não é exatamente uma vertente, é um fator natural. Seria o Lúcio Flávio, pelo menos como interino, substituir o Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca caindo essa semana, o Lúcio Flávio automaticamente assume o Botafogo interinamente, porque aí o Botafogo não gastaria uma ficha com o treinador, já que são duas trocas, né? Uma troca, na verdade, que se pode fazer se não for de consentimento do treinador. Né? Se for de consentimento de ambas as partes, isso não influi no número de trocas possíveis de treinadores. Né? Mas, por exemplo, o Cruzeiro demitiu o Felipe Conceição, não foi uma coisa de acordo. Né? Então não foi consentimento do Tigrão. Então o Cruzeiro só tem agora o Moza. Vai ter que ficar com o Moza até o final da Série B. E é o seguinte, o Botafogo não quer queimar essa ficha. Então a probabilidade de o Lúcio Flávio assumir interinamente é grande. Como foi o Jair Ventura em 2016. Vocês se lembram? O Ricardo Gomes foi demitido. Na verdade não foi demitido, né? O São Paulo contratou o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes sai do Botafogo. O Jair Ventura assume interinamente. Só que o primeiro jogo do Jair Ventura foi uma vitória exatamente sobre o São Paulo do Ricardo Gomes, no Morumbi. A segunda contra o Sport. E aí emendou uma sequência de vitórias contra o Cruzeiro no Mineirão, foi a trinca, o Jair foi efetivado. Então há a ideia também de experimentar o Lúcio Flávio, a fim de que o Botafogo possa ter aí uma experiência mesmo, né? Um feedback de como seria o ex-camisa 10 do Botafogo à frente do clube. Mas a tendência é que seja interinamente, né?
Um outro treinador que falamos sobre isso, aliás, ontem, né, foi o tema do vídeo de ontem, o Vanderlei Luxemburgo. Bom, perguntei a pessoas ligadas a essa questão lá dentro do clube, o Botafogo ainda não entrou em contato com o Vanderlei Luxemburgo, né, não houve um contato. E também não há nenhuma ala dentro do Botafogo que seja a ala Luxa, né, ainda não existe essa ala, até porque dos treinadores possíveis para substituir o Marcelo Chamusca, o Vanderlei Luxemburgo certamente seria o mais caro. Porém, se por um lado certamente seria o mais caro, o Luxemburgo já provou que topa assumir projetos, né? Como a gente fala aí, o Pochettino, não é isso? É um treinador que topa assumir projetos. Quando o Vasco da Gama, na primeira passagem do Luxemburgo por São Januário, o Vasco da Gama trouxe o Luxa ficou sem receber, galera. O Luxa ficou sem salário um bom tempo. Conseguiu o objetivo, que era livrar o Vasco da Gama da segundona, né? E, se eu não me engano, colocou o Vasco até na Sul-Americana. Então, e ficou sem salário, um bom tempo. Mas o projeto era aquele. Então, o Luxemburgo fez algumas exigências, né? Protegeu o elenco. Naquele ano, 2019, tudo que acontecia no Botafogo era exposto para a imprensa. O que acontecia no Vasco, não. A gente só ficou sabendo que o Vasco estava devendo 4 meses de salários no final da temporada, num jogo contra a Chapecoense no Maracanã. Que o Vasco, aliás, empatou 0-0, o Maracanã lotado e tal. A gente não sabia. Por quê? Porque o Luxa tinha essa condição. Nada vai passar. Os problemas do elenco, salário, vão ficar aqui dentro. Nada vai escapar para a imprensa. Então, nesse sentido, o Vanderlei Luxemburgo não é só um treinador, né? Ele é um gestor também. Né? É um gestor de futebol, é um gestor de pessoas, é um cara muito experiente e sabe o que atrapalha, o que ajuda um clube numa situação de Vasco e Botafogo. Então, por mais que seja o maior salário, o Luxemburgo é um cara que assume projetos, ideias. Se o Botafogo tiver um projeto, uma ideia e apresentar para o Luxa, se for de interesse, é claro, né? O treinador já deu o aval, disse que seria uma honra para ele. Ele poderia simplesmente dizer que não era o momento, tá, mas não. Deixou a porta aberta. Né? Enfim. E o último dessa lista é o Lisca doido. E por que o Lisca doido? Se a gente trouxe essa informação de que existe um dirigente no Botafogo que tem proximidade com o Lisca e existe um grupo pressionando esse dirigente para que ele possa entrar em contato com o Lisca, para negociar, para saber se existe possibilidade de o Lisca treinar o Botafogo no caso de demissão de Marcelo Chamusca. Então existem essas conversas, né, aleatórias aí por trás, nos bastidores de General Severiano. Então esses três treinadores, Lisca, Lúcio Flávio e Jair Ventura, têm alas dentro do clube favoráveis à vinda desses treinadores. O Luxemburgo é o único que foi aí que deu pontapé. Né? E a gente fala aí, pô, mas o Chamusca vai ser demitido quando, Guilherme? Porque o Botafogo não se posiciona, não dá nota nenhuma, o Chamusca deu entrevista normalmente. Não foi normalmente, não, galera. Essa demora, né, ela não é em vão, tá? Essa demora, ela não é por acaso, tá? Botam culpa na internet, naquilo, nisso e tal. Mas, na verdade, é porque a panela explode. A panela está fervendo, quando termina o jogo, o Botafogo perde, a panela explode, e antes da coletiva, aqueles que são pró-Chamusca precisam amainar os ânimos. Mas os ânimos já explodiram. A gente só está aguardando o dia que o Chamusca vai ser demitido e a oportunidade que ele vai ser demitido. O que é certo é que o Chamusca não continua até o fim da Série B no Botafogo, porque, galera, não adianta, não vai ter milagre. Eu já vi muitos youtubers aí falando, o próprio Thiago Franklin, né? Falando, não, eu quero queimar a minha língua e o Chamusca na 38ª rodada estar à frente do Botafogo. Isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, não tem a menor chance disso acontecer. Chamusca até o fim da temporada no Botafogo, tá certo, galera? Bom, para fechar esse vídeo, hoje eu fiquei com uma vontade grande de fazer um TBT, um vídeo de TBT, mas o clima tá tão pesado no Botafogo, né, que a gente até perde o time, né, cara? Não é o momento, tá? Mas hoje o Botafogo tem aí não sei quantos anos, sinceramente, cara, não sou muito bom de matemática, né? Sou das áreas humanas, mas há alguns anos que o Botafogo conquistou um título carioca, que seja, né, para cima do Vasco, 1997, mas era a época em que o Botafogo, mesmo com uma equipe tecnicamente inferior, o Botafogo fazia frente a qualquer adversário. Lembrando que aquele Vasco da Gama de 97 foi o Vasco da Gama campeão brasileiro
e campeão da Libertadores no ano seguinte, né? E o Botafogo não respeitava o Vasco da Gama. Os anos 90 foi o ano da virada, né? O Vasco sempre venceu o Botafogo, venceu. Nos anos 90 a história mudou com a era Túlio Maravilha, a partir de 1994, né? 95 o Botafogo quebrou escrita com o Vasco, a partir daí não perdeu mais finais. Foi perder final para Vasco em 2015. Né? Então, o Vasco se tornou um grande freguês do Botafogo em jogos decisivos e na final de 1997, mesmo com aquele campeonato maluco, carioca, que não acabava nunca, o Botafogo já tinha ganhado 540 turnos, mas ainda teve que jogar uma final com o Vasco. Foi lá e ganhou do Vasco. Gol do Dimba, 1-0, uma felicidade danada naquela época, porque era um time que fazia valer a tradição, que fazia valer a camisa pesada, independentemente do adversário, o Botafogo ia lá e fazia a frente. Saudade desse tempo, né, galera? Hoje a gente tem um time inferior a muitas grandes equipes do futebol brasileiro, e o futebol, a técnica, a coragem, é tudo inferior também, né? A gente perde para time de Série B hoje em dia, é isso? Então, a situação é lamentável, mas a gente fica na esperança do anúncio da demissão de Marcelo Chamusca para que a gente comece já a falar do novo treinador do Botafogo. Eu não falo mais de Chamusca, galera. Minha cabeça já está no novo treinador do Botafogo. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Daqui a pouco tem live especial aqui no canal Gigante Glorioso. Fico por aqui. Saudações alvinegras. Aquele abraço.